Oi, gente, amigos, irmãos, boa tarde. Como vocês estão? Desejo que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao canal F. Carvalho Channel. Francisco Carvalho aqui, mais uma vez, neste 17 de dezembro, para conversar sobre alguns assuntos importantes. Quero trazer aqui para você assuntos que você não pode de jeito nenhum ficar por fora deles, porque são assuntos necessários. Pessoal, eu quero pedir aqui o seu apoio para o meu canal. Meu canal está com 415 inscritos. Eu comecei o canal agora recentemente. Estou engatinhando aqui no meu canal. Um canal conservador, um canal patriota, cosmovisão cristã. Eu peço o seu apoio, divulgue o canal e ajude para que o canal alcance relevância maior e o meu trabalho aqui alcance relevância maior e eu possa ajudar o meu país. Você pode me ajudar aí divulgando esse trabalho, divulgando o canal, divulgando os vídeos que eu posto aqui quase que diariamente. Se ainda não está inscrito, se inscreve, aciona o sino das notificações, comenta para o YouTube entender que o canal está relevante e compartilha com as pessoas, coloque nos seus grupos de WhatsApp, na sua página do Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais. Os nossos vizinhos aqui na América do Sul, aqui ao lado, os peruanos, tiveram uma vitória, a nação teve uma vitória importante, o Congresso aprovou o fim de imunidade parlamentar. Grande vitória para o país vizinho. Notícia aqui do site Terra, minha gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o site, o endereço desta fonte. O site traz a notícia de que o Congresso do Peru, aprovou neste domingo, dia 5, o fim da imunidade para deputados, para senadores, imunidade também para o presidente do país e ainda para os membros do Tribunal Constitucional. O texto foi aprovado por 110 votos favoráveis e apenas 3 votos contrários e nenhuma abstenção. Uma façanha, assim, muito interessante. Quase que a totalidade do Congresso votou favorável, 110-13. Nós vamos ver aqui o que aconteceu para que o Congresso quase que, na sua maioria, na sua totalidade, fosse favorável ao fim da imunidade parlamentar ali no Peru. Olha só aqui, pessoal, a votação realizada de maneira virtual ocorreu após pressão do presidente do país, Martim Vizcarra, que havia anunciado a convocação de um referendo sobre o tema após os congressistas não aprovarem um projeto de lei enviado por ele. Como a legislação obteve mais de 87 votos, a medida não precisará passar por referendo. Além de retirar a imunidade parlamentar, o texto autoriza que o mandatário seja processado por crimes contra a administração pública ainda durante o mandato em andamento. Como a legislação obteve mais de 87 votos, a medida não precisará passar por referendo.
Além de retirar a imunidade parlamentar, o texto autoriza que o mandatário seja processado por crimes contra a administração pública ainda durante o mandato em andamento. Assim, a Corte Suprema do país, do Peru, será a instituição encarregada de analisar possíveis crimes cometidos tanto pelo presidente como pelos parlamentares. Ou seja, no decorrer do mandato, algum parlamentar, algum congressista, um deputado, senador, ou então presidente da República, ou ainda um membro do Tribunal Constitucional, cometer algum crime contra a administração pública, a Suprema Corte da Nação, que é o equivalente ao STF aqui no Brasil, vai ficar encarregada de analisar o crime dos parlamentares ou de qualquer um destes que eu mencionei, se houver cometido crime contra a administração pública. Aqui no Brasil também esta imunidade parlamentar tem que acabar. Eu não acredito que quando o legislador brasileiro, lá no começo, criou a lei de imunidade parlamentar, eu não acredito que o legislador estava pensando que o político, o governante, iria cometer crimes contra a administração pública e se esconder e ser protegido pela lei de imunidade parlamentar. Eu não acredito que os legisladores da época estavam defendendo, criando lei para proteger parlamentares de crimes. Não acredito nisso. Eles criaram a lei de imunidade parlamentar aqui no Brasil para proteger o político de poder se expressar, dar a sua opinião, falar na tribuna, o parlamentar tivesse liberdade para falar, para dar opinião, para votar, sem que fossem criminalizados por isso. Acontece que essa lei, que no princípio era boa, tinha boa intenção, foi degenerada. Políticos degeneraram a lei e a lei passou a servir, a ser usada para proteger os políticos de serem condenados, de serem responsabilizados por crimes contra a administração pública. Foi isso que aconteceu. E hoje no Brasil está acontecendo que os políticos cometem crimes contra a administração pública e não são responsabilizados, nem mesmo depois que cometem, nem mesmo depois do mandato, eles são responsabilizados porque são protegidos por um monte de leis. Quanto menos ainda, eles são condenados no decorrer do mandato, porque se escondem atrás da lei de imunidade parlamentar. É isso que acontece aqui no Brasil. Essa imunidade parlamentar aqui no Brasil precisa acabar. Esse tipo de imunidade parlamentar aqui no Brasil também precisa acabar. Se o político cometeu algum crime contra a pátria, um crime contra a administração pública, contra os brasileiros, eles precisam pagar por isso ainda no mandato. Aqui no Brasil, nem depois do mandato, eles são punidos, responsabilizados pelos seus atos de corrupção. Esta lei precisa sofrer mudanças. O político, no exercício do seu mandato, ele tem que ter algumas imunidades, como poder se expressar, poder dar a sua opinião, poder falar abertamente as suas ideias, os seus pensamentos, as suas opiniões. Ele precisa ter imunidade parlamentar para decidir, votar em quem ele quiser. Então, a imunidade parlamentar que
os congressistas, que os políticos precisam ter essa imunidade, não a imunidade para cometerem crimes contra a administração pública e não poderem ser responsabilizados por isso. O que aconteceu lá no Peru precisa acontecer aqui no Brasil. Aqui no Brasil precisa acontecer urgente, porque não é de agora, gente. Desde muito tempo aqui no Brasil vem acontecendo, os políticos cometem crimes contra a administração pública e não são penalizados. Está acontecendo, tem acontecido, vem acontecendo há muito tempo. O Brasil já está cansado, os brasileiros já estão cansados disso. Então, foi uma grande vitória, uma imensa vitória lá no Peru, o fim da imunidade parlamentar. Aqui no Brasil também precisa acabar com essa imunidade parlamentar que existe hoje. Precisa acabar. Os brasileiros não aguentam mais serem lesados, serem defraudados por políticos corruptos, e muitos deles se escondem por trás de imunidade parlamentar que precisa acabar. E o presidente da República, no dia de ontem, recebeu e aceitou que fosse feito um culto de ação de graças lá no Planalto. Estou aqui com o jornal Terra Brasil Notícia, o site Terra Brasil Notícia, um culto de ação de graças realizado no Planalto. E o presidente participou deste culto ontem, junto com a sua esposa, Michele, e com integrantes do governo. O presidente destacou o trabalho dos ministros e servidores que trabalharam em prol do Brasil este ano. Ele disse: a vocês que estão aqui, aos ministros que trabalham incessantemente, que foram iluminados e conseguiram, com suas ações, usando para o bem a máquina do Estado, para fortalecer e dar esperança a mais de 200 milhões de pessoas. O presidente destacou a importância da família. Ele disse: a família é a base da sociedade. A célula está para o corpo, assim como a família para a nossa sociedade. Esta frase do presidente é uma frase muito feliz, muito acertada. A família é a base da sociedade. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Antes de tudo, antes de qualquer outra instituição, Deus criou a família. Deus criou a família antes mesmo de criar a religião. A família está bem no princípio, bem no início de tudo, é a base. A célula está para o corpo, assim como a família para a nossa sociedade. É imprescindível a família, é imprescindível. Não existe sociedade sem família. E não existe sociedade saudável sem família saudável. Não existe sociedade bem-sucedida se não houver famílias bem-sucedidas. A sociedade vai mal quando as famílias vão mal. Famílias destruídas é a mesma coisa que dizer a sociedade destruída. Então, assim como a célula está para o corpo, a família está para a sociedade. Muito feliz esta frase, esta colocação do presidente, sempre colocando a família em primeiro lugar, porque é de fato assim.
a família vem antes de tudo. Deus, família e depois vem o Estado. Família é a instituição de Deus. Família pertence a Deus, não ao Estado. As famílias não pertencem ao Estado. O Estado não é dono da família, não é dono das famílias. O Estado não é Deus. Os governantes não podem querer usurpar a posição de Deus. Deus é o dono das famílias. E as famílias formam a sociedade. É assim que é, essas coisas não podem ser mudadas. Agora, os homens, os políticos, querem mudar esta verdade, querem mudar estes princípios, esses valores. E o presidente ainda disse que se sente orgulhoso de ser presidente da República. Aspas para o presidente: dizer a vocês, primeiro, ele, Deus, e depois, graças a vocês, o orgulho de ocupar esta posição. O presidente disse que primeiro Deus e depois o povo que o elegeu. E ele se sente muito orgulhoso de ocupar essa posição de presidente da República. Gente, olha só o que Freixo fez. Ele entrou com um pedido, uma representação junto à PGR, pedindo que a PGR investigue o Ministério da Damares, né, por produção de cartilha contra a maconha. Sabe quem é esse sujeito? Sabe quem é? Ninguém menos que o deputado federal pelo Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, como o Rio de Janeiro escolhe os seus políticos, seus representantes. É impressionante. É Rodrigo Maia, é Marcelo Freixo, é cada sujeito que o Rio de Janeiro coloca como seus representantes. Meu Deus, abençoe o Rio de Janeiro, ilumine a mente e o coração dos cariocas para escolherem homens, mulheres, pessoas para lhes representarem no Congresso, homens conservadores, mulheres de valores conservadores. Marcelo Freixo, meu Deus do céu, ele é do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL. Esse sujeito só cria o caos, só destrói, só persegue. Ele tem uma missão, o Freixo tem uma missão, é liberar a maconha, é tornar a maconha, assim, uma droga para todo mundo usar, porque esse partido, pessoal, é um partido socialista, é o partido do caos, é o partido que foi criado para produzir o caos na nação, para gerar na nação o caos, destruir as famílias. Gente, no conservadorismo, a família é a célula máter da sociedade. Na esquerda, não é isso. Na esquerda, o principal não é a família, é o Estado. No conservadorismo, é Deus, família. E aí que vem o Estado. Na esquerda, é o inverso. Primeiro vem o Estado e, em seguida, a família. E não tem Deus. Na esquerda não tem Deus. O Estado, os políticos, os governantes usurpam a posição de Deus e eles passam a ser os donos das famílias. Como que eles fazem isto? Destruindo os valores de Deus nas famílias. Destruindo os valores de Deus, as famílias se tornam famílias frágeis, o povo fragilizado. E um povo fragilizado, sem Deus, sem valores, sem princípios, é povo fácil de ser manipulado, fácil de ser dominado.
E é isso que a esquerda faz. Então, esse Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele trabalha para isso, para destruir as famílias. Por isso ele quer a liberação da maconha. Porque o uso da maconha vai desestruturar as famílias, os lares, destruir a vida dos jovens, abrir portas para que os jovens entrem, os filhos, as filhas, os rapazes, as moças, o povo entre por uma porta que não tem mais volta depois, que é a porta da droga. Primeiro é a droga mais fraca, a maconha, e aí entram para outras drogas, e assim destrói a sua própria vida e destrói a vida da família, e assim famílias desestruturadas, fragilizadas, são famílias fáceis de ser dominadas pela esquerda, pelos governantes de esquerda, e é isso que o Marcelo Freixo faz. Ele trabalha, ele é uma peça-chave neste pensamento, nesse projeto de poder da esquerda para destruir as famílias, para que o Estado possa dominar com facilidade sobre a população, sobre o povo. Por isso ele quer a liberação da maconha. A Damares, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa que Deus colocou no governo Bolsonaro, é atacada por esse tipo de gente, atacada por esse sujeito. Agora ele entra com pedido na PGR para que a PGR investigue. Oi, gente, eu tô saindo do palácio de um evento e acabei de descobrir que o PSOL me ama. Estão querendo me enfreixar de tudo que é jeito. Agora, eles querem que a Procuradoria-Geral da República investigue uma cartilha que nosso ministério escreveu contra a maconha. Sabe qual é a diferença da gente do PSOL? Que faz tempo que eles querem legalizar a maconha e não conseguiram. E a gente vai fazer esse enfrentamento. Bora, gente. Vamos cuidar das nossas crianças. Pode continuar me amando, pessoal. Pode continuar me amando. Muito jóia. Aí a Damares falando sobre, desabafando. Eles querem liberar a maconha, o Freixo é o instrumento da esquerda para a liberação da maconha. Ele está no Congresso, ele é um congressista para trabalhar em prol da liberação da maconha, liberação das drogas, e ele está judicializando, quer judicializar tudo, quer criminalizar tudo. Ele está cercando de todas as formas, principalmente a Damares Alves, as ações, o trabalho belo, bonito, o trabalho de Deus que a Damares tem realizado ali na pasta, como ministra do governo Bolsonaro, tem feito um excelente trabalho, e o Freixo está no encalço dela, está na cola dela, não quer deixar de jeito nenhum ela trabalhar e está buscando judicializar todas as ações da Damares, mas enquanto ele luta para a liberação das drogas, a Damares está aí trabalhando para que esta droga não seja liberada, e ele entrou com um pedido junto à PGR para investigar por causa da cartilha para ser distribuído nas escolas, cartilha contra a maconha, iniciativa da ministra Damares Alves. O alvo principal do Freixo é a Damares, justamente porque a Damares é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E é o alvo principal do Freixo. Mas que Deus proteja a Damares, que Deus guarde e que Deus abençoe o trabalho dela e que o bem vença, e de fato o bem vai vencer. Se Deus quiser, que Deus não permite que esta maconha, esta droga seja legalizada, o uso seja legalizado aqui no Brasil. É isso que a esquerda quer, destruir as famílias para poder exercer o seu domínio, exercer o seu poder sobre a família, sobre a sociedade. Como eu já disse e repito, famílias frágeis, fragilizadas, destruídas,
fica fácil para estes esquerdas, este povo da esquerda, estes governos de esquerdas, políticos de esquerda, possam dominar sobre elas. Que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso Brasil. Eu vou ficando por aqui neste vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like e eu peço a sua ajuda para compartilhar com todo mundo aí das suas redes sociais. Deixe o seu comentário aqui, porque o vídeo ganha relevância e o canal também ganha relevância com isso. Deus abençoe você, Deus abençoe família. Estão aparecendo os vídeos aí da minha playlist para que você possa continuar comigo.